Bom, gente, boa noite. Estamos aqui com mais uma live da Évora, começando pontualmente às 7h15 da noite. Estamos aqui com o Vanderlei Passarelli e com o Paulo Monteiro. Os dois são autores do livro A Reinvenção da Empresa, Projeto Ômega, tá? A gente vai falar um pouquinho do livro, vai falar um pouquinho de assuntos correlatos ao livro e ao momento que nós vivemos, né? Quer dizer, a gente tem hoje uma fazenda, não é um livro que ele é um livro que eu acho que ele tem uma grande qualidade, que é projetar a empresa para o futuro. E a gente agora, mais do que nunca, está pensando em como reprojetar ou projetar os nossos negócios, pensando em como vai estar esse mercado para o futuro, né? Dando um depoimento pessoal aqui, eu fundei a editora em 2010, primeiro ano de operação foi 2011. Até 2015, a editora, 75% do faturamento da editora vinham de 5 clientes. Cultura, Saraiva, FENAC, La Selva e Book Partners. Cultura e Saraiva, todo mundo sabe o momento que estão passando. La Selva, Book Partners faliram e FENAC saiu do país. 2015 foi o pico de faturamento da editora. Aí tivemos o rearranjo, reestruturar os canais. 2019 foi o recorde de faturamento da editora. De novo, a gente faturou 35% acima do que tinha sido o pico em 2015. Aí, quando você pega Saraiva e Cultura, que as outras três já não existem mais, quanto que elas representaram do faturamento? 3%. Porque a gente teve que se reinventar. E agora vai ter que se reinventar de novo, porque o mercado mudou de novo. Então, todo o trabalho que foi feito nos últimos 4 anos, eu vou ter de repensar de novo, porque as coisas mudaram, né? Então, acho que esse momento é um momento muito importante para a gente falar disso, e o livro vem muito a calhar. Ele tem todo esse contexto de mostrar para nós que instrumentos a gente pode usar para repensar o nosso negócio, reestruturar a empresa pensando no futuro, né? Então, aqui eu vou apresentar para vocês os dois autores. Nós estamos aqui com o Paulo Monteiro, né, que ele é mestre em Comunicação e Educação pela PUC do Chile, pela Universidade Autônoma de Barcelona, bacharel em Filosofia pelo Ateneu Regina Apostolorum de Roma, filial de Nova York, e graduado em Comunicação Social pela PUC do Rio de Janeiro. É docente do MBA Executivo na Fundação Getúlio Vargas e atua também como consultor, coach de desenvolvimento humano e organizacional, com trabalho em várias empresas grandes, como Nestlé, Vale, Natura, L'Oréal, Itaú, Sul América, etc. O Vanderlei Passarella é mestre em Administração de Empresas e economista pela FEA-USP, meu colega de faculdade, mas não de turma. Será que eu fui teu bicho ou foi o inverso? Eu acho que foi o inverso, hein? Além de ser engenheiro mecânico pela Poli, na USP também, né? E possui pós-graduação em transdisciplinaridade pela Unipaz. É diretor-geral da Synchron Participações, mentor em empreendedorismo das empresas Endeavor, Inovativa e Stato, e também conselheiro em diversas organizações como as redes Cantão, Hadley e Kenner. Foi diretor-presidente da Petroflex e da GPC Química. Estudou em Stanford, Kellogg, Harvard, IMD e Dom Cabral em SEAD, né? Então, os autores estão devidamente apresentados, já tem bastante gente aí assistindo, e eu vou começar a bater bola com eles, a gente vai fazendo as perguntas. Se vocês quiserem, pode colocar, quem tiver no Facebook, pode colocar as perguntas no Facebook, eu vou respondendo também, tá? E vou encaminhando, né? Vou responder, não, eu vou encaminhando para eles responderem. Então, vocês podem fazer perguntas na hora que vocês quiserem, embora a gente tenha aqui um roteirinho que o Paulo e o Passarella tenham feito aqui previamente, mas ele não é engessado, né? Então, só para a gente começar pelo nosso roteiro, para a gente bater bola, né? A primeira pergunta que eu teria para vocês é como é que vocês têm visto a aplicação do conceito principal que trazem no livro, que é denominado Ômega, né? O que vocês viram nesse tempo todo de
criação do conceito e aplicação. Ótimo. Bom, primeiro, um prazer estar aqui. Henrique, obrigado pelo convite. E o meu querido Passarella, faz tempo que eu não participava de um fórum com Passarella, então a gente precisou do editor para reunir a gente, hein, Passarella? Temos que mudar isso, hein, meu amigo? Mas mudar corrido, isso é bom, né? Tem um lado bom disso, tem os dois corridos aí. Exato. Então, para responder a tua pergunta inicial, Henrique, acho que vale a pena, de uma maneira bem sucinta, a gente explicar para os nossos ouvintes, espectadores, o que é ômega, da onde a gente tirou esse termo ômega. A gente foi beber na fonte de um gênio chamado Teilhard de Chardin. O Teilhard de Chardin foi um paleontólogo e teólogo, ou seja, ele foi um dos grandes que juntaram ciência e transcendência. E o Chardin falava que, em algum momento, nós podemos acessar um campo que ele chamou de ponto ômega. O que é o ponto ômega? O ponto ômega seria um nível superior de consciência, onde a gente pode acessar tanto individual quanto coletivamente. E é um nível totalizante, ou seja, é um nível que nos une, não só como humanidade, mas como planeta. Então, às vezes, a gente tem um pouco esse gostinho do ômega quando a gente está numa atividade que a gente sente que a gente está transcendendo, né? Enfim. Então, Passarella e eu, a gente propôs no livro que a gente chamou uma revolução copernicana, ou seja, tirar do centro da empresa só receita, lucro e dinheiro, para colocar no centro dessa empresa o que a gente chamou de ômega, ou seja, todo esse ponto que tem a ver com grandes princípios, grandes valores, que tem a ver com transcender, né, no centro, e o resultado financeiro vem como consequência disso. Tá? Então, tendo feito esse preâmbulo, o que eu vejo hoje, com a pandemia? As empresas que trabalham mais no propósito, instaladas no propósito, elas têm tido melhor resultado na maneira de lidar com a pandemia. Né? O que significa isso? São empresas que estão ancoradas nos seus valores, no seu reason why, ou seja, por que eu existo, qual é a marca que eu quero deixar, qual é o legado. Só para dar um exemplo, tem várias, mas vou dar um exemplo que está muito na mídia, mas é interessante, que é o Magazine Luiza. O Magazine Luiza, assim que surgiu o início da pandemia, fecha todas as portas, uma empresa de varejo, que tinha uma porcentagem absurda de venda em pontos de venda. Enfim, muito alta a porcentagem. Ela fecha as portas, ela vai para o comércio online, ela começa a olhar para os colaboradores, preocupada com a saúde dos colaboradores, com o bem-estar, ela não demite nenhum. Mais de 40 mil colaboradores não demitem nenhum. Mas é fácil, porque eles são... Gente, toda empresa de varejo teve um impacto absurdo com a pandemia. Absurdo. Por que eles conseguem fazer isso? Porque, claro, eles não deixam de olhar para o bottom line, mas eles se arraigam no propósito, nos valores, para que eu existo, eles trazem os colaboradores para essa discussão, como é que a gente lida com esse momento, todos juntos no mesmo barco, e eles lidam, então, com essa dificuldade. Então, não significa abandona receita e caixa, não é isso que a gente está falando. Mas, paradoxalmente, quando você transcende receita e caixa, e você olha para o teu porquê, você acaba melhorando a tua receita e caixa. E tem empresas que só estão olhando para o bottom line, só olham como que eu vou fazer para sobreviver. Não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que é uma situação simples. Mas ao elas olharem só para isso e esquecerem a sua identidade, elas acabam, paradoxalmente, piorando a sua situação. Então, eu queria abrir dessa maneira dizendo que não é uma historinha essa questão de propósito no centro. A gente realmente, Passarella e eu, a gente acredita que se a empresa colocar no centro os valores universais e os seus valores de propósito, ela vai obter resultados muito melhores.
Passarela, não sei como é que você está vendo isso hoje. Dando continuidade aí às tuas colocações, que são completamente apropriadas e oportunas, né? Eu diria o seguinte, eu acho que uma das coisas que a gente colocou no livro, né, a ideia do integral, né, a ideia de que quanto mais você se aproxima de ômega, né, desse aumento de consciência, mais você se torna ligado a um movimento integral, seja ele por questão de você estar unindo as pessoas ou simplesmente pensando em como que você integra a tua companhia dentro do seu habitat, né? Então, eu acho que tem também 2 ou 3 exemplos recentes muito claros, né, que estão indo muito na linha do que a gente já preconizou, né, desde 3 anos atrás, quando o livro foi lançado, que são o que aconteceu agora no Fórum de Davos, né, onde se protocolou a ideia de que você não está mais buscando o shareholder value, mas o stakeholder value, né? Outro ponto foi o Business Roundtable, que congrega aí os 200 CEOs das maiores companhias americanas, que também declararam que eles não estão lá mais em prol do shareholder capitalism, eles estão lá agora em prol do stakeholders capitalism, que é o quê? A ideia de integral, a ideia de você ampliar a consciência, pensar no propósito, integrar as partes interessadas, né, os públicos da companhia, fazer com que eles participem da criação de valor. Na medida que você engaja, compromete esse público, maior é o teu valor que você está criando de uma maneira ampla, né? Tá criando, inclusive, mais caixa, mais receita, mais, enfim, lucro, de uma forma sem colocá-lo naquela lupa de que é ali que eu tenho que mirar, eu vou colocar ele como uma consequência, né? Então, a gente está vendo isso acontecer e, para coroar tudo isso, né, o maior fundo de investimentos do mundo, que é o BlackRock, também já anunciou que só vai investir em companhias que estejam com o selo ESG, que é o quê? Environment, Social and Governance, quer dizer, elas que são empresas que têm a sua capacidade de demonstrar que elas estão preocupadas com o meio ambiente, estão preocupadas com o aspecto social, e o social não é projeto social, é pensar qual é a contribuição social da companhia, o que ela faz, né, em prol dessa parte interessada, né? Só um parênteses aí, hoje teve a comunicação de 30 bancos que disseram que vão tirar dinheiro do Brasil se o Brasil não mostrar que está cuidando do meio ambiente, porque eles têm compromisso com os acionistas e com os stakeholders, né? Exatamente, isso aí é o ponto. Para quem não sabe que são stakeholders, digamos assim, é muito além dos acionistas, é o público interno e externo que se relaciona direta e indiretamente com a empresa, para sintetizar aí de uma forma, né? Eu acho que assim, o BlackRock é o maior fundo de investimento do mundo, e ele já colocou isso claramente, e aí, então há um movimento de correria. Eu particularmente trabalho muito com governança corporativa, e no meio da governança só se fala no tal do ESG, né? Environment, Social and Governance, que é exatamente os pontos que essas empresas, os investidores estão buscando, e esse anúncio que foi feito, né, que podem sair do Brasil por conta da insustentabilidade ambiental, pode até ser interpretado por alguns como represália para o Brasil, mas isso é tudo, na verdade, na minha... Globalismo. Globalismo e tal. Especulação, porque isso não acontece no Brasil, acontece no mundo inteiro. Então, eu acho que esses exemplos, né, que o Paulo deu recente do pós-pandemia, assim como esses que vinham acontecendo até antes da pandemia, estão mostrando que o que a gente já vinha pensando, né, há 3, 4 anos atrás, até antes, né, porque nós escrevemos o livro antes de lançá-lo, então a gente já vem falando sobre isso há 5, 6 anos, e é algo que realmente está aí. A ideia do ômega é essa ideia, a ideia de que a gente possa paulatinamente caminhar no capitalismo, na gestão das empresas, nas suas próprias governanças, de forma a ampliar a consciência, fazer a coisa cada vez com mais consciência, pensando no todo, pensando no integral. Eu acho que por aí está muito atual. Henrique, só um complemento rápido, que é o seguinte: uma coisa que a gente observa, não só como pensadores, mas como consultores, etc., professores, é o seguinte: esse propósito e esse ômega no centro, ele deve ser autêntico, ele deve ser o que a gente chama inside out, ou seja, ele vem das vísceras e das convicções, e ele emana para o seu ambiente. Então, não tem funcionado empresas que dizem, não, a gente precisa ter um propósito, porque isso meio que pega, né?
Então, qual é o nosso propósito? Isso não funciona, porque é tão visceral tudo hoje que o público percebe muito mais rápido quando existe uma diferença entre o talk e o walk. Quando o que você declara, você não sustenta. Sabe por que você não sustenta? Porque você não acredita. Você simplesmente escreveu aquilo na parede, ou você fez um anúncio caríssimo na televisão, mas as suas ações não correspondem. Então, eu só queria fazer... Exatamente isso aí. Exatamente isso. Aí eu queria já caminhar para uma outra pergunta, que é o quê? Quer dizer, vocês falam, assim, tem uma coisa que é muito importante, quer dizer, como é que as empresas, nesse momento, que a gente falou agora em pandemia e algumas questões estão surgindo aí no mercado, quer dizer, como é que as empresas estão se configurando em termos de estrutura nesse período de pandemia? O que vocês veem como os maiores desafios que elas vão enfrentar de agora em diante? No livro, quando a gente falou da Revolução Copernicana, a gente trouxe uma empresa mais em rede, uma empresa mais que a gente chamou de ecossistêmica. É interessante porque a pandemia tem acelerado algumas coisas, e uma delas é uma estrutura menos piramidal e mais horizontal. Veja, tudo que a gente está falando aqui, nós estamos falando de tendências em casos que a gente percebe, mas não são tendências totalizantes. Tem de tudo que a gente está acompanhando, mas existem empresas que estão muito mais horizontais. Por exemplo, quase todas as empresas que eu conheço montaram o seu comitê de crise. Quase todas. E o comitê de crise é, na sua própria natureza, multifuncional, multiárea. Ou seja, são células híbridas, onde pessoas de várias funções diferentes se juntam com o mesmo propósito. Qual é o propósito? A gente precisa lidar com essa crise, que é inédita, que a gente não tem ideia do que vai acontecer, então vamos trabalhar com o emergente. Então, olha que interessante, né? O que a gente colocou no livro lá atrás, e que antes de 2017, como o Passarella falou quando a gente escreveu, está acontecendo de uma maneira não planejada em muitas empresas. Então, esse ecossistema organizacional, em alguns casos, vem acontecendo. Quando isso acontece, você forma uma inteligência coletiva muito mais forte do que inteligências estagnadas em células fechadas, né? Em caixinhas, mais que células, em caixinhas fechadas. Então, você desperta essa inteligência coletiva e você trabalha com o inédito, com o imprevisto, com o emergente, né? Agora, de novo, tem de tudo. Tem empresas que estão ficando mais compartimentalizadas, que decresceram degraus. Tem empresas que voltaram para a base da pirâmide de Maslow. Mas eu tenho observado que nas empresas, ou que eu faço trabalho, ou dos meus alunos, está acontecendo muito mais interação horizontal. E isso me parece muito interessante, que a pandemia acelerou isso. Não sei o Passarella como vê. A minha experiência nessa pandemia, eu faço parte de 4 conselhos, né, de administração, e nesses conselhos, o que a gente percebeu, via de regra, como você falou, do comitê de crise, foi organizado via o degrau de cima, e o degrau de governança, comitês de crise também, para lidar. O próprio comitê de crise é o board, é o conselho, que ficou mais frequente, que em alguns casos que eu participo virou 3 vezes por semana. Então, houve uma espécie de invasão, né, do board, da governança, do conselho, para a linha de frente, para a gestão, para repensar todas as ações mais prementes que precisavam ser tomadas, e muita interação também com o management, tentando entender como preservar a caixa. No final, as questões eram sempre as mesmas, né? Como preservar o caixa, como manter o grupo motivado, como não demitir, como, enfim, juntar toda essa equação que em cada caso é complicada, né? Em cada caso é um caso, tem que entender a dinâmica do setor, etc. e tal. Porém, o que nós estamos observando é que a própria governança, né, pensando nesse mundo pós-pandêmico, né, ela vai ganhar um novo papel.
Até então, quando a gente fala governança, né, e é o capítulo 8 lá do nosso livro, né, do livro Reinvenção da Empresa, fala só sobre a governança, ela tá saindo, né, de um papel que ainda é visto como um papel fiscalista, de controle, né? Quando a gente fala em governança, você pensa, essa empresa não tem governança, não tem controle, não tem processo, ou deixou passar questões de corrupção, de compliance. Na verdade, ela vai migrar para outra função importante, né, que é muitas vezes esquecida, que é a de direção. Quando você fala governança, é dirigir e controlar as organizações. Então, ela vai começar a pensar muito mais qual é o foco que eu tenho que dar no meu modelo de negócios. Como é que eu tenho que me reposicionar? Para onde o mercado vai levar? Como é que eu vou me adaptar às novas modalidades, novas tecnologias? Isso tudo vai trazer uma questão de repensar muito rápido como é que você se posiciona. Não vai ter mais aquele modelo, isso a gente elabora também no nosso livro, né, da estratégia, o capítulo sobre estratégia, a gente fala, olha, não é uma estratégia agora, você tem que pensar naquele planejamento de longo prazo, 7 anos, com todos os desenhos e cenários, é uma estratégia rápida, fluida, que ela deriva da inteligência grupal da companhia, né, e que ela, obviamente, ela mira em perenização adaptativa da empresa, ela vai se adaptando às mudanças, vai se adaptando de dentro para fora, e de fora para dentro, é um movimento dinâmico, né? Um movimento holístico, né? Que você tem essa roda girando. Então, acho que esse momento está provando isso, está provando que a gente precisa ser dinâmico, rápido, e, ao mesmo tempo, pensar em todos os âmbitos da questão, e sair com novos posicionamentos, novos modelos, que vão fazer mais sentido para as inovações e para as mudanças que estão ocorrendo. Agora, tem uma pergunta aqui do Leonardo Brum, falando disso que vocês estão... Fala. Muito rápido. O que eu acho importante a gente destacar aqui é que essa competência da inteligência coletiva de trabalhar com o emergente, de trabalhar com o imprevisível, os profissionais, principalmente que foram formados no século XX e no início do século XXI, não estão capacitados para isso. Eu digo do ponto de vista educacional, porque a nossa formação é compartimentalizada, é individualista. Então, é interessante, me parece, observar esses profissionais, talvez da meia-idade, eles vão lutar mais com isso, porque eles estão tão acostumados com comando e controle, com decisão rápida, e tal. Não vai rolar mais assim. Ele vai ter que se juntar com pessoas diferentes, ele vai ter que formar equipes híbridas que pensam diferente, porque senão não dá conta do desafio adaptativo. Então, eu só queria destacar isso. Como o momento atual acelerou uma nova competência, a necessidade de uma nova competência que as pessoas não desenvolveram ao longo dos anos. Né? Eu acho que também tem muito disso, tem muito também de postura pessoal. Né? Então, por exemplo, eu estou com 56 anos. Né? Parece menos. Parece menos, né? Parece menos idade, mais quilos, né? Nessa pandemia. Mas o que acontece? Eu estou com 56 e eu vejo que muita gente da minha idade, às vezes, tem resistência a quê? A acompanhar o desenvolvimento tecnológico, a entender as coisas como funcionam, a tentar captar como as tendências estão modificando a organização do seu mercado, do seu negócio, como ela tem que se comportar de uma forma diversa, né? Então, eu particularmente sou um cara que gosto muito de tecnologia. Eu sou formado em economia, mas eu gosto de tecnologia. Então, por exemplo, eu gosto de... Quem configurou o site da editora fui eu. Eu mesmo. Fui lá, integrei com pagamento. Por quê? Porque isso é uma forma de eu me manter, de eu entender o que acontece, como acontece, e de eu acompanhar como as coisas estão se desenvolvendo, entendeu? Então, a gente está aqui tá na plataforma aqui, está no StreamYard, que é a plataforma, né, que é hoje, que é muito usual, e a gente está pilotando aqui, está fazendo... Por que isso? Isso, para mim, é muito importante. É uma forma de eu me manter vivo, de eu sentir que eu estou conseguindo acompanhar, e eu vejo que muitas vezes as pessoas têm essa postura meio
que, não, isso aqui não é para mim, eu já não fiz isso, não, eu já estou com tal idade, já o meu negócio é me aposentar, é pensar no meu fim de carreira. Como assim seu fim de carreira? Você tem 50 e poucos anos. O meu pai, com 50 e poucos, eu lembro como era. O meu pai, com 50 e poucos anos, pensava na aposentadoria. Ele morreu com 67. Agora, nós, com 50 e poucos, ou 60 e poucos, nós temos uma vida pela frente. Eventualmente, uma outra carreira. 2 carreiras, sei lá o que, porque a vida está se estendendo. Então, as pessoas precisam. Eu vejo que quem está nessa faixa etária, além da questão de não ter sido preparada para isso, eventualmente, na formação, a postura precisa mudar como pessoa, como abertura para o mundo, entendeu? E não ficar só naquela do eu já sei, eu já fiz, é assim que faz. Entendeu? Eu acho que isso é uma. Não sei o que vocês acham disso. Não, concordo plenamente. Concordo. Qual é a pergunta que estava rolando aí? O Leonardo, ele perguntou assim, o Leonardo Brum, com este anúncio de retirada de investimentos no Brasil por problemas de meio ambiente, de política de meio ambiente, empresas que buscam a sustentabilidade, uma preocupação social bem enraizada, não podem ter com isso uma oportunidade? Isso não pode ser algo que vá ajudá-las nesse cenário aí pós-pandemia? Passarela. Sim. Depois eu... Leonardo, nossa visão é a seguinte, eu diria que com certeza vão ter oportunidades, porque vamos primeiro lembrar o seguinte, qual é o motivo que essas empresas vão retirar os investimentos? É motivo político? Não, na verdade é motivo econômico. O que elas estão raciocinando? As empresas que não protegeram o ambiente, que não tiverem vinculadas com seus stakeholders, com as suas partes interessadas, elas vão ser menos engajadas com o seu público, vão perder clientes. Vão perder clientes, elas não são sustentáveis, elas vão fazer resultados negativos, vão entrar em círculo vicioso. Então, o que eles estão vislumbrando não é uma questão de proteger o ecossistema, porque isso é bonito, porque tem... É claro que tem, no bojo disso tudo, tem a ideia de ser mais consciente. Eu quero, sim, viver num planeta bacana, eu quero ter pessoas que se ajudem, eu quero ter uma série de coisas legais no entorno, mas quando você pensa na empresa, se eu não tiver o público engajado, eu vou perder, a empresa vai entrar num ciclo vicioso. Então, quando ela faz isso, retira investimento, você entra com a tua pergunta mas essas empresas que fizerem isso vão ter mais oportunidades? Sim, vão ter, porque no final das contas elas vão angariar, mesmo sem esse investidor estrangeiro, no seu mercado doméstico, mais resultado, por conta dessa capacidade de engajada, capacidade de trabalhar, né, esses aspectos que vão dar uma sustentabilidade para a companhia. Quando eu falo sustentabilidade, também não é essa sustentabilidade ambiental, é uma sustentabilidade plena, integral, né, em vários aspectos. Então, isso para mim está mais do que claro. Tem um livro, né, que também é de um depoente, né, do nosso livro, ele fez um depoimento na contracapa, que é o livro do fundador, do presidente do Capitalismo Consciente, um movimento chamado Capitalismo Consciente, que eles lançaram um livro recentemente que eles mostram, né, como que as empresas que estão lá na SP500, classificadas como dentro da preconização do capitalismo consciente, como elas têm resultados acima da média. Aqui no Brasil também, existem empresas que estão nesse indicador da B3, né, que é o indicadores das empresas que têm aspectos sociais ou aspectos verdes, elas também têm retorno acima da média da Bovespa. Então, fica claro e patente que as empresas que têm esse posicionamento, elas vão ter um retorno melhor e, portanto, ser mais sustentáveis e, portanto, atrair investidores. Para mim, essa é a lógica, né, que está confluindo a lógica de Chardin, de fazer com que o mundo aumente a consciência, que é o principal título do nosso livro de Ômega, com a lógica de como você faz de resultado. Acho que esses são os dois pontos. Aproveitando a pergunta aqui da Isabel Cristina Pípolo, quais os meios que vocês veem para a mudança do mindset na gestão? Eu queria emendar com uma pergunta que eu acho que tem a ver com essa, que é a questão da liderança. Quer dizer, como é que vocês estão vendo nas empresas, como é que vocês veem essa questão da liderança vivendo os desafios que a pandemia está impondo
e os que ela está imputando para frente? Quer dizer, como é que vocês veem que as lideranças estão lidando com esse cenário? Né? Eu acho que é legal o que você fez, Henrique, de você enganchar as duas, porque realmente eu acho que tem relação. O que eu venho observando? Uma coisa também que está no livro, no capítulo sobre a liderança, e a pandemia acelerou em alguns casos, em algumas empresas, que é a liderança que não está vinculada a cargos. Eu quero deixar claro aqui um ponto que Passarella e eu, com muita veemência, tratamos no livro, que liderança não significa posição hierárquica. Liderança é uma atividade que não depende de cargos, que transcende cargos e que tem a ver com influência e transformação. Capacidade de influência e de mudar o teu entorno. Então, só um parênteses, a gente tem um livro que fala sobre isso, que é publicado pela Ebra, chamado Influência sem Autoridade. Perfeito. É um clássico do Alan Cohen. Eu recomendo a leitura, porque é perfeito. Essa é a linha que a gente segue. A autoridade deve exercer liderança, mas a liderança não pertence à autoridade somente. Quem não tem autoridade também deve exercer liderança, coisa que no Brasil é um tabu, porque o Brasil é um país autoritário, o Brasil é um país hierárquico, basta a gente ler a nossa história. Então, fecha o parênteses. O que eu tenho visto em algumas empresas? Que a pandemia acelerou esse exercício de liderança sem cargo. Então, a gente começa a observar em algumas empresas pessoas e grupos que antes não tinham tanta influência ou não se dispunham a tal, agora tendo uma maior predisposição de fazer isso. Aí eu fico me perguntando, isso aqui não é uma afirmação, isso aqui é uma hipótese que eu estou jogando aqui no ar para nosso diálogo. Em alguns casos, pode ser que o aparato que a gente está agora na nossa frente, que é um computador e é um streaming, pode ser que ele tenha ajudado algumas pessoas que no físico se sentiam muito expostas, se sentiam que preferiam, não, eu não vou levantar essa bola, porque... Então, pode ser que a tecnologia tenha favorecido a voz de pessoas que antes estavam mais, entre aspas, mais tímidas ou mais reservadas. E é interessante também notar que, do ponto de vista hierárquico, o online, ele mudou também isso, porque quando a gente chega numa empresa, eu como consultor, Passarella também, o cara fala, lá está a sala do nosso diretor executivo dessa área, né? Ou aquela é a baia dele. Agora não tem sala, agora não tem baia, agora o diretor executivo virou um quadradinho no Zoom. E esse quadradinho no Zoom está do lado de outro quadradinho que talvez seja o estagiário. Então, isso pode estar dando uma maior capacidade de empoderamento, pode. E, por outro lado, o próprio diretor executivo, em alguns casos eu tenho observado, alguns estão mais humildes, né? Talvez porque essa pandemia deixou a gente mais em contato com a nossa vulnerabilidade. Todos estamos no mesmo barco. Não, e tem o pessoal em casa, né? Tem o problema de casa, aí o filho cai, aí o companheiro, a companheira pega e fala alguma coisa. Por exemplo, a minha mulher agora à tarde estava numa reunião, estava lá ouvindo, eu perguntei para ela, posso tirar um café? E ela não ouviu. Fui lá, tirei o café, ela começou a não ouvir o que ela estava ouvindo. Eu olhei para ela, pô, o que você está fazendo aqui? E tem uma coisa que a pandemia... Você vira mais humano. A pandemia também nos uniu no medo. No medo. Sim. Né? Eu tive disposto semana passada, aí comecei a falar, caramba... Covid, será que vai pegar o meu pulmão? Então, assim, todos estamos com medo. Então, quando alguém se protegia no cargo, na função, de repente ela se vê vulnerável, naturalmente ela se aproxima para o outro que não tem aquele cargo. Então, se protegia no cargo, na função e na liturgia do cargo, né? Perfeito. Então só para fechar com a pergunta da nossa colega, pessoal, eu acho que esse é um momento de ouro, é uma bola que está quicando, para a gente exercer mais a nossa liderança, para a gente aumentar a nossa voz. E ela falou, como mudar de mindset? De baixo para cima, de baixo para cima. Não espere, porque se vier de cima vai esperar não sei quantos séculos. De baixo para cima.
né? Ou seja, fortalece a tua cultura na tua área, amplia as tuas alianças, aproveita que agora é computador, você não precisa viajar para a Bahia para fazer uma aliança com o gerente de vendas. Chama ele no Zoom, chama ele no Zap, né? E aumenta as tuas alianças, aumenta a tua capacidade de influência. Eu estou muito otimista. Agora, de novo, tem empresas que estão regredindo. Tem empresas que estão ficando mais hierárquicas, mais autoritárias, porque estão com medo, aí foram para a base da pirâmide de imagem. Essa é a minha visão. A Mariana Domitila, ela colocou aqui sobre a observação sobre os profissionais que vocês fizeram, e também vale analisarmos as necessidades de modelagem e reinvenção, não somente das empresas, como também dos profissionais, atuais, potenciais e futuros. Muitos estudantes se formarão em profissões que, muito em breve, não terão presença, não terão demanda de mercado, né? Presente e futuro. E como é que vocês enxergam isso? Quer dizer, como é que a gente vê agora um cenário como esse, onde a gente identifica que mercados vão mudar, empresas vão ter que se acomodar, e funções, e o home office está aí. Eu mesmo, na editora, a gente todo mundo já tinha trabalho em home office, e agora provavelmente a gente vai ficar, a parte administrativa, 100% em home office, se não todos os dias, pelo menos 4 dias da semana, né? E aí, como é que vocês enxergam isso? Quer dizer, como é que vocês veem esse novo mercado, essa nova acomodação das relações de trabalho, né? Como é que vocês estão enxergando isso? Como é que as empresas podem lidar com isso? E as pessoas, os profissionais também. Posso começar e o Paulo continua. Eu acho que aí é a pergunta que cabe bastante para nós dois, né? Os dois estamos vivendo essa experiência. Eu acredito que nós vamos ter, como formação, um retorno cada vez maior, né, naquelas capacidades intrínsecas, né, do ser humano, capacidade lógica, capacidade de fazer vínculos, capacidade de relacionamento, enfim, aquilo que não é estritamente técnico, porque é impossível a gente prever quais são os cargos do futuro, quais são as profissões do futuro. A coisa está tão dinâmica, né, tão rápida, e acredito também, eu estava até fazendo uma conjectura pessoal e vi que tinha uma confirmação disso por um artigo que saiu recentemente na The Economist, de uma cientista, dizendo que a ciência vai se reinventar após a pandemia. Então, a gente falou, mas o mundo vai ser diferente, como é que vai ser como é que é o pós-normal? Eu vejo essa palavra pós-normal como meio nonsense. Acho que... Novo normal, né? O novo normal, como é que é o pós-pandêmico, etc., sei lá. Eu acho que isso é meio nonsense. Nós estamos vivendo isso porque nós estamos agora inseridos nesse medo todo, nessa balbúrdia que a gente nunca viu nos últimos 100 anos. Tal. Mas eu acredito muito que a ciência ela vai correr muito e vai se reinventar em como lança a vacina. Daqui a pouco nós vamos ter vacinas personalizadas de acordo com o seu genoma. Você já nasceu, você já tira seu genoma, você já sabe, você não precisa tomar uma carga enorme de vacina, você vai tomar 3 ou 4, sei lá. Eu estou pensando aqui, conjecturando, porque é assim que a gente quebra paradigmas, né? Você começa a projetar um futuro que não existe e começa a correr atrás para ver se faz sentido. E eu acredito muito nisso, que nós vamos estar... o que eu vinha pensando foi corroborado nesse artigo recente, faz acho que uns 2, 3 dias atrás. Então, eu acho que é impossível você falar, olha, eu vou me preparar para ser piloto de drone, né? Porque drone está bombando, mas daqui 5 anos inventam uma outra coisa que drone caiu completamente. Então, eu acho que não é. Eu acho que você tem que se preparar, o profissional tem que se preparar com aquilo que é a atitude humana básica, capacitação, formação, que te dê qualificação pessoal para você rapidamente se adaptar a qualquer tipo de função. E por que não? Crie sua própria função, né? Se você quer romper de fato com todos os paradigmas, né? Faça com que a sua capacitação seja algo que seja demandado por mercados, como parafraseando lá o Peter Drucker, o futuro você não tem que projetar, você cria o futuro. Então, crie o seu próprio futuro, seria algo muito interessante para a gente pensar nesse momento de reinvenção. Acho que é por aí, né, Paulo? Cara, eu assino embaixo do que você falou, Passarela. Eu sou um cara meio incomodado com previsões, bolas de cristal.
Eu recebi tanto material antes da pandemia, dizendo como ia ser o mundo em 2030, não sei o que. Ninguém adivinhou a pandemia, ninguém nesses materiais, entendeu? Então, agora, existe uma moda também das profissões do futuro e tal. Eu evito um pouco isso. Agora, claro, quem tem uma profissão que é extremamente manual, técnica, etc., provavelmente, pode ter a sua profissão ameaçada pela robótica. Agora, concordo com o Passarella, eu acho que quem for capaz de manter a musculatura cognitiva, né, a capacidade de pensar, de juntar ideias e tal, e oferecer serviços e ideias novas, eu acho que essa pessoa tem uma trabalhabilidade. É melhor do que empregabilidade. Empregabilidade, né, já era, né? Trabalhabilidade eu acho legal. Tem uma pergunta aqui que eu vou emendar com outra que a gente tinha aqui, que eu tinha já no nosso pré-roteiro aqui, que é do José Lamas, que ele fala assim: caros amigos Passarella e Paulo, alguma consideração importante para as startups nesse contexto de governança e sustentabilidade? Aí eu vou numa pergunta que a gente tinha aqui, que era exatamente sobre a questão, como é que os conselhos, né, que exercem uma governança, né, um papel de governança nas empresas estão reagindo nesse momento, né? Então, como é que vocês veem essa questão aí? Vai lá, Marcelo. Vou começar de novo aqui. Eu até tinha falado um pouco no início, né, sobre os conselhos, como é que estão reagindo, e a minha colocação é que eu prevejo um movimento a partir do final do ano, início do ano que vem, um movimento muito forte desses conselhos mais voltados para o direcionamento, para a reinvenção, praticamente. A palavra é essa. Nós vamos ter que olhar, a parte da governança vai ter que se sentar junto com o management, sentar as cabeças pensantes e, enfim, e juntar com todo o pessoal da linha de operação e repensar. Vamos ter que modelo a gente vai assumir, como é que a gente vai ter que se comportar dentro desse novo normal aí, eu não gostaria de usar esse termo, mas das mudanças que estão vindo, enfim. Eu prevejo um conselho, uma governança muito mais proativa nesse lado que eu chamo construtivista da governança, e não no lado formalista, no lado fiscalista, né? Então, eu prevejo um futuro muito bacana, né, para a governança exercer um papel mais ativo no que diz respeito ao princípio, à base, o propósito da organização. No caso das startups, aí a pergunta do nosso querido amigo Lamas, né, que está aí nos assistindo, que tanto o meu como o do Paulo já é um conhecido de um bom tempo. Obrigado por tua participação aí, Lamas. Eu vejo também nas startups, o IBGC acabou de lançar um manual de governança para startups e scale-ups. Ou seja, quando a empresa... Por que ele lançou? Porque quando a empresa começa certo, quando ela já começa a pensar nas suas grandes questões, como sua identidade, né? A parte inicial da startup scale-up, a governança é pensar qual é a minha identidade, o que eu faço, por onde eu vou, quais são os documentos importantes que eu tenho que lançar, como é que vai ser a relação entre sócios, como é que vai ser, quem vai poder participar, se tiver família envolvida. Então, ela começa a pensar nas grandes questões, nas condições de contorno, que eu costumo chamar, né, dessa identificação da empresa, desde o início. E aí ela vai crescer organizada, ela não vai passar. Quando ela chegar naquela barreira, naquela dor de crescimento que normalmente ela teria que ter em determinada fase da sua maturação, ela já vai estar preparada. Então, por isso que tanto as empresas pequenas, médias ou as próprias startups, elas vão ganhar essa projeção. Uhum. E aí, Paulo, você me diz? Não, eu acho que o Passarella cobriu. Quando a gente conversou sobre governança, a gente falou muito de proximidade do conselho com a gestão, não no sentido de ser gestor, mas no sentido de estar acompanhando essa estratégia em ação, para não ficar uma coisa esquizofrênica. E eu acho que também a pandemia está acelerando isso. Né? Se a governança virar uma coisa pro forma, como o Passarella acabou de falar, ela vai estar completamente desconectada dos inputs adaptativos, ou seja, das necessidades emergentes que estão vindo do mercado.
Então, aliás, o Passarella é formador de conselheiro, mas eu imagino, né? Até uma dúvida, assim, não uma dúvida, um questionamento, eu imagino como é que vai ser a rotina do conselho, com esse mundo absolutamente louco, imprevisível, num espaço de tempo tão mínimo. Já não vai dar para ser aquele ritual mais estático, né? Não tem condição, porque senão você vai ter uma governança que não foi desenhada para a situação atual, né? Então, enfim. Eu posso dar um depoimento no mercado editorial que vem passando por uma transformação muito acelerada nos últimos anos. As pessoas às vezes acham assim, livro físico está caindo porque o digital está aí. O digital, estava falando com vocês antes dessa live, representa só 5% das vendas do mercado. Né? Então, o problema não é o livro digital. Agora, a gente tem um problema muito sério, que é o quê? Em 2002, a gente tinha 2.340 municípios com livrarias, de um total de 5.570. Tá? Então, 42% dos municípios tinham livrarias. Em 2018, 985 municípios tinham livraria, ou seja, caímos de 42% para 17%. E aí você fala, bom, então como é que isso está? Você chegou em 2018 tinha 980 municípios, ou 985, agora tem 980, 970, 950, as vendas de livros estão caindo. Em 2019, as vendas de livros subiram 10,7%. Aí você me pergunta, bom, então como é que é isso? O que a gente vê claramente é que editoras estão buscando outros canais de venda. A gente vende hoje em supermercado, em loja de conveniência, na internet, no próprio site. Teve gente agora que comprou o livro quando estava vendo a live, foi no site e comprou o livro. Vendemos em marketplace. Tem a Amazon, que hoje é o maior parceiro em termos de mercado, né? Venda governo, tem N canais hoje, né? E o fato é que você está tendo que se amoldar, se reinventar, se adaptar, né, a esse cenário. E não é necessariamente um novo normal, é uma tendência que vinha e que, de repente, com a pandemia, se acelerou. Esse termo novo normal me incomoda. Me incomoda também muito. Porque ele é um termo estranho, porque o novo é inovador, é inédito. O normal é estático. Sabe o que acontece? A gente precisa da palavra normal. Essa é a minha impressão. O que eu acho que a pandemia... A normalização. Queremos voltar. O que eu acho que aconteceu com a pandemia, pelo contrário, a gente descobriu que tem muita gente anormal. Então, assim, tem um monte de anormais que a gente não tinha ideia que eram tão anormais. O meu ponto é o seguinte: se a gente não perceber que a gente tem uma fixação pela normalidade e a rotina, a gente vai ter problemas de não ler o que a pandemia nos trouxe. Olha que interessante que você está falando. O mercado editorial está tendo que se reinventar na base do tranco. Então, assim, a nova competência da empresa reinventada, da empresa ômega, seguindo aqui o nosso livro, é a capacidade de se adaptar sob a marcha, ou seja, em gerúndio. Né? Então, assim, por que a gente falou de ecossistema organizacional? Porque os ecossistemas fazem isso. Eles têm um input do ambiente e eles reagem na hora, just in time. E nós, brasileiros ocidentais, nós temos dificuldades disso, porque nós somos extremamente cartesianos. Nós queremos certezas, nós queremos o normal, por isso a gente está falando de novo normal. Mas, pessoal, o mundo não é normal, o mundo é anormal. Então, como lidar com o normal? E tem muita gente que, com a pandemia, que antes conseguia esconder sua anormalidade, agora não tem jeito, está nas mídias sociais, coisa, e está lá falando um monte de bobagem. Quer dizer, o que você mais vê é isso. É impressionante. Mas é que atrás do computador, e às vezes sem a como é que eu vou dizer? Está atrás do computador e está atrás do celular, e a pessoa não tem aquela barreira crítica de quem está em volta, então ela ganha uma coragem para dizer, agora eu vou dizer isso. Pô, eu não devia ter dito isso.
ganha uma coragem que, em certos casos, não é necessariamente muito boa, entendeu? Então, tem muita gente, assim, acha que tem um desequilíbrio. Quando as pessoas falam em novo normal, elas querem, assim, houve um desequilíbrio, está todo mundo saindo daquela zona de conforto que estava todo mundo e agora vai ter uma reacomodação, mas não é um novo normal, é uma reacomodação e muitas coisas podem voltar até ao que eram antes. Eu acho que muitas não vão voltar de jeito nenhum, mas algumas vão. Entendeu? As pessoas vão voltar a sair à rua, elas vão voltar a ter, elas não vão ter tanto medo das coisas, né? Porque a algum momento vai ter uma vacina e vai ter um remédio, né? Perder um pouco esse medo, mas isso vai demorar um pouquinho. Deu uma quedinha aqui de conexão aqui, só um minutinho que eu já estou resolvendo aqui. Pronto, acho que agora já resolveu aqui. Estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo. Então, beleza. Então, agora, queria aproveitar aqui que tem aqui uma pergunta aqui da... Tem duas perguntas aqui que eu queria fazer. Tem uma aqui da Cristina Carvalho Pinto, que ela está colocando aqui... Boa noite, amigos. Vanderlei, como fazer que os acionistas, muitas vezes movidos pela ganância ou pelo desejo de ganhar mais, né, ouçam um conselho que está orientando a gestão numa direção mais consciente e socialmente responsável? Como o conselho pode fazer o walk the talk? Bom, primeiro, boa noite, Cristina, grande amiga nossa, né, agora sócia do Paulo na empresa Olum, né, que acabou de nascer, acho que é uma empresa fantástica que já vai praticar aí os conceitos de ômega. Então, Cris, né, o que é um desafio bastante forte, porque há diversos tipos de acionistas, né? Os acionistas que têm uma presença mais forte na empresa, porque eles são acionistas familiares que estão ali, que fundaram a empresa, mas que em algum momento também estão no conselho, mas estão ali presentes. Há empresas onde os acionistas eles estão pulverizados e você só vê a presença do controlador ou às vezes dos minoritários. Então, você tem inúmeras situações. O board, né, como ele é, vamos dizer assim, teoricamente, o delegado do acionista para agir para a companhia, ele tem que exercer o papel de equilíbrio. Ele faz um papel de mediação, e pegar a etimologia da palavra mediar, que é o quê? É encontrar o meio termo. Ele é aristotélico. Né? Eu digo que ninguém não carrega só vícios, carrega vícios e virtudes. E muitas vezes o vício é a virtude levada ao excesso. Portanto, pessoas virtuosas se tornam viciosas. Por quê? Porque não estão encontrando o meio, o caminho do meio, a sabedoria do Buda, né? A sabedoria dos grandes mestres da humanidade que falam desse caminho, do meio. Então, quando você fala desse mediador, desse conselheiro, como encontrar o caminho do meio, é encontrar as virtudes nas partes, né, onde elas estão e fazer com que elas confluam, fazer com que isso seja ressaltado. E é parte do trabalho encontrar esse acionista e fazê-lo perceber, né, onde que está esse caminho virtuoso para a companhia. Sempre, e aí no board a gente sempre leva isso, né, no conselho, a ideia do dever de lealdade. É um dever, vamos dizer assim, fiduciário, né, colocado pelos órgãos legisladores, mas que faz muito sentido. O que quer dizer o dever de lealdade? Eu sou leal à companhia. Eu não sou leal ao acionista, eu não sou leal a uma parte interessada, eu não sou leal ao presidente da companhia, eu sou leal àquela entidade que no nosso conceito de ômega, a gente coloca, olha, uma empresa é como um nenê. Enquanto ela está em gestação na barriga da mãe, e depois que ela nasce, por muitos anos ela precisa de cuidado. Então, ela não tem identidade própria. Então, são os acionistas, os fundadores, estão lá cuidando dela. Mas, em determinado momento, ela assume a identidade e ela vai para o mundo. Então, ela não é mais do acionista, ela não é mais do controlador, não é mais daquele grupo que detém as ações. Ela tem um papel agora, ela tem um propósito. Então, a governança existe exatamente para fazer essa mediação, para encontrar o caminho do meio virtuoso para a companhia. O conselheiro que não fizer isso e ficar atento ao que interessa ao acionista, ele está infringindo não só a sua ética profissional,
como a moral do tempo que ele está vivendo e como a lei, porque a lei, então, é essa que diz o dever de lealdade. Então, ele está infringindo 3 princípios fundamentais: o ético, o moral e o legal. Então, acho que é por aí que a gente tem que fazer o conselheiro exercer o papel dele de fato. Quer falar mais alguma coisa, Paulo? Não, se eu complementar, vou estragar. A resposta foi ótima. Ó, tem uma pergunta aqui do Jorge Fornari, que também é autor da editora Évora. Amigo querido. Então, e aí ele pergunta: que ponto do livro que vocês acham que, com essa movimentação, com essa crise, vocês acham que precisa de uma atenção, que vocês acham que agora o cenário é um pouco diferente? O que vocês acham que vale a pena ressaltar nesse sentido? Paulo? Eu? A bola é tua, companheiro! Vai que é tua, Tafarel, vai! Pergunta boa tem que ser boa. O Henrique, deixa eu só ver se eu entendi. O que ele está dizendo é que parte do livro não estaria tão atual. Ou que vocês acham que precisa de uma nova visão, de uma adaptação. O que vocês acham? Diante de tudo que tem acontecido e que vocês estão vendo para frente. Eu acho que o livro ele traz princípios e um dever ser, né? Ele tem um saudável sonho. Ele é um livro que projeta a empresa para frente. Então, eu vejo 2 coisas. Eu vejo empresas que, como eu falei, que com a pandemia aceleraram o processo que Ômega propõe, mas vejo empresas também que ou estão decrescendo ou desacelerando essas tendências que o Ômega traz, ou simplesmente estão dizendo é inviável o que vocês estão propondo nesse livro, de pensar princípios, de fazer uma estrutura ecossistêmica, de a liderança não depender de cargos, da cultura ser uma cultura emergente e não definida pelo topo, a gente fala isso no livro, é inviável. Eu não consigo, porque no meio da pandemia, se eu fizer isso, eu morro, por exemplo. Então, eu responderia ao Fornari dessa forma. O livro não é um manual. O livro não é um manual. Isso é uma coisa que Passarella e eu definimos bem claro quando a gente tomou o primeiro café e a gente decidiu fazer um livro junto. Ele não é um manual. Ele é um livro de princípios que, na nossa opinião, deveriam ser observados para ser uma empresa século XXI contemporânea. Mas ele não é um manual. Então, significa que talvez ele não se aplique a todo tipo de empresa. Eu traria minha resposta dessa forma. Talvez algumas partes do livro não se adequem a algum tipo de empresa. Ele procura ser vanguardista, né, Paulo? Assim, no sentido de pensar coisas que estão por vir. Então, acho que por isso ele é mais conceitual. Tem uma pergunta aqui da Isabel Cristina Pípolo, que é: qual é o legado que a pandemia trouxe no olhar de vocês? Quer dizer, o que vocês acham que já é algo que foi incorporado com a pandemia e que vai ser levado para frente? Quer responder, Rafael? Eu vou dar rapidamente já estamos quase no limiar do tempo, mas eu vou dar alguns elementos e passo para o Paulo em seguida para ele concluir aqui. Então, acho que tem um legado claro, que é essa capacidade de conexão, né, que a gente aumentou e podendo equilibrar o tempo presencial com o tempo virtual. Acho que isso veio para ficar. Tenho já exemplo de grandes empresas, né, de pessoas que têm colocado para nós que vão ou liberar uma parte do seu escritório, ou um andar inteiro, enfim, e vão remodelar aquilo que sobrou para ter espaços maiores de convivência, de salas de treinamento, enfim, aquele modelo baia, né, de cada um compartimentalizado ali no seu quadradinho. Isso está cada vez ficando mais para o passado, tá? Então, acho que isso veio para ficar. Outra coisa que eu percebo, assim como legado de um setor que eu atuo, que eu tenho atuado em governança de empresas de varejo, né, e principalmente setor supermercadista,
é a ideia de que você vai ter um multimodal, né? Tanto de entregas em casa para alguns produtos, como você vai... Nesse momento, você voltou um pouco do one-stop shop, que as pessoas procuram ir no local só encontrar tudo lá, mas que em determinado momento isso vai, inclusive, fluir para você poder comprar e ser entregue em casa daquilo que você acha que tem mais sentido, que você... E esse movimento tá rápido, ele já existia, mas ele está muito mais rápido agora no movimento da pandemia. Então, eu diria que essas duas tendências são claras para mim. Agora, Paulo, complementa, né, o que você pode colocar aí também. Bom, eu rapidamente, primeiro dar um testemunho em primeira pessoa, né? E depois falar um pouco do que eu vejo do mundo organizacional. Um dos legados do meu novo olhar da pandemia é o seguinte: eu estou com muito mais sede do essencial. Eu não estou com vontade de aumentar o meu uso da tecnologia, porque isso já é default. Eu estou com sede de sol. Então, assim, quando eu preciso sair para fazer compra ou alguma coisa urgente, eu moro entre Copacabana e Ipanema, eu busco ir pela orla, dar uma volta, porque, assim, eu nunca pensei que eu ia precisar tanto de sol. Então, assim, isso é uma coisa essencial. Nem me diga. São Eu Paulo. que nasci na praia, você está na praia, eu nasci na praia, então eu te entendo. Então, você poder ter mais tempo do ócio saudável, ouvir uma música, curtir a tua família, namorar, ler um bom livro, eu acho que esse seria um legado que, na minha vida, eu quero intensificar depois da pandemia. Do ponto de vista de algumas tendências que eu vejo, eu só tenho uma preocupação. Não, exagerei. Eu tenho mais de uma, mas eu quero destacar uma preocupação que eu tenho, que é o seguinte: a tecnologia deveria ter vindo para liberar o essencial, para dar mais tempo para a gente fazer o essencial. Mas a gente está caindo, em muitos casos, no downside da tecnologia. Por exemplo, tem gente que está trabalhando muito mais. Tem gente que está trabalhando 15 horas por dia. Né? Por quê? Porque a linha entre o público e o privado ficou muito tênue. Antes você saía da tua empresa e ficava mais claro que você saiu da empresa e ia para casa. Agora não. Agora a tua casa é a tua empresa. Então, quando você olha, meia-noite você está trabalhando. O teu gestor manda um WhatsApp e fala: por que você não me respondeu? Cara, porque são 10 da noite e eu estava fazendo dever de casa com meu filho. Ah, não, mas você tem que me responder. Então, paradoxalmente, esse mundo online tecnológico, em alguns casos, está levando a gente de volta para o modelo industrial. Olha que loucura. O mundo cool das tecnologias está voltando está levando a gente para o modelo do século XIX. Então, essa é a minha preocupação. Eu acho que o low touch, chamado low touch, que tudo é à distância, tudo vai ser à distância, tudo é tecnológico, o problema é ele ocupar o espaço do high touch, é ele ocupar o espaço do olho no olho, de um abraço, de você pegar um sol, de você caminhar na natureza ao ar livre. Essa é a minha única preocupação. Cada um vai viver da sua maneira esse dilema. Tem uns que não vão nem se preocupar, mas eu tenho uma preocupação de a gente deixar de ser humano em alguns aspectos, sabe? Uhum. Isso é uma coisa que eu ia falar. Eu estava até comentando aqui que a Kathleen falou aqui que a coisa que ela mais espera agora para frente é tirar a máscara, né? Ficar sem máscara, né? Eu falei para ela, sem máscara, mas o duro vai ser a gente sair da bermuda, do moletom e do chinelo e voltar para o uniforme corporativo, né? Porque essa é uma coisa que você está em casa, né? Eu estou de bermuda agora, deixa eu confessar. Eu também. Eu estou de bermuda e chinelo. Eu estou de meia. Eu estou de calça social e sapato de bico fino. Deus está vendo. Vamos jogar frio. A gente conhece a passarela. Não, eu acho legal o que a Kathleen, que foi uma aluna minha querida, ela trouxe, porque também é metafórico, né? Tirar a máscara é metafórico. Metafórico também, metafórico.
que a gente encarna, né? Enfim. E para terminar, tem uma coisa aqui, tem uma pergunta que a gente até tinha colocado antes aqui no nosso roteiro, quer dizer, se vocês acham que há mais vantagens ou desvantagens nesse mundo de tecnologia e plataformas à distância, né, que viraram meio que a nossa realidade, né? Não uma realidade alternativa, a realidade mesmo, né? Porque virou a única realidade em muitos casos, né? Como é que vocês veem isso? Eu acho que só também iniciando aqui, é a mesma coisa do avião, né? Quando o avião lançou, o avião, como é que vai ser? E aí, de repente, o avião começou a ser usado para guerra, né? Isso causou depressão profunda até em Santos Dumont, né? Um dos pais aí da invenção do avião. Então, tudo depende do uso que a gente vai fazer. O Paulo acabou de dar exemplo agora, o mau uso da tecnologia digital aí para a conferência pode descambar um mundo de sobretrabalho e de pouca valorização do ser humano como um todo, né? De todas as suas tarefas. Eu acho que a gente está tendo um choque aí da virtualização, das videoconferências, das lives que nós estamos fazendo aqui agora. Daqui a pouco isso temos que encontrar, de novo, aquela questão do equilíbrio, né? Como é que isso pode, de fato, ser benéfico e não ser algo que te escraviza, que te coloca numa camisa de força maior, voltando para aqueles momentos da Revolução Industrial de um século atrás, mais de um século atrás. Acho que é isso, a gente tem que ponderar bem e fazer e aproveitar as coisas boas, né, dessas mudanças. Eu respondi um pouco isso, mas eu quero só destacar um elemento que é o seguinte: eu acho que deveria ter espaço para tudo no pós-pandemia. A gente deveria ser capaz de dizer isso é presencial e isso não é presencial. A minha preocupação é o que o não presencial ocupe um espaço tão grande, onipotente e onipresente, que encolha os momentos presenciais. Um exemplo, eu fiz algumas facilitações online, sinceramente, não se compara com o presencial. É claro que agora eu não tenho alternativa como consultor, mas não se compara com o presencial, com a energia do grupo lá na hora, com a capacidade de trabalharem juntos em ideias inovadoras, na hora ali, pegando a caneta, né, o pilô, e no flipchart, e no post-it, não se compara. Então, eu sou um pouco reservado com essa coisa que as pessoas estão dizendo, não tem volta, tem que ser tecnológico, agora não. Eu acho que tem coisas que vai ajudar a tecnologia, mas tem outras que, na minha opinião, são insubstituíveis no presencial. Eu acho que no meu caso, em particular, no da editora, a gente vai mesclar o on e o off, né? Eu acho que, assim, no ponto de vista do administrativo, o off vai prevalecer, vai crescer, né? Por questões de custo, por questões de que a gente percebe que o trabalho está acontecendo mesmo no online, né? Agora, por exemplo, o online vai ampliar as possibilidades do offline. Então, por exemplo, a gente vai fazer um evento de lançamento de um livro, a gente pode fazer em um local presencial, onde as pessoas vão, e as pessoas vão poder assistir o lançamento, comprar o livro online e receber em casa autografado. Então, você vai ter uma mescla, né? Mescla de possibilidades. Acho que isso vai ser uma coisa que as empresas vão se adaptar. Então, eu acho que vai ter muito mais o on ampliando o off do que pura e simplesmente substituindo o off. Embora eu veja que algumas coisas vão acontecer mesmo, não vai ter jeito. Né? Gente, eu queria encerrar essa live, foi muito legal, teve bastante gente assistindo e perguntando aqui, né? Queria relembrar que o livro A Reinvenção da Empresa Projeto Ômega está no site da Editora Évora, com 45% de desconto. Opa. E frete grátis para todo o Brasil, assim como todos os livros do catálogo da Editora Évora, assim como o livro do Jorge Fornari, que apareceu aqui, que é o executivo da Essência. Todos os livros podem ser comprados no nosso site com 45% de desconto e frete grátis, tá? De norte a sul do país, não importa o lugar, tá? Então, aproveite essa oportunidade, aproveite que o livro é excelente, que o momento para esse livro é muito bom,
porque ele leva a gente a repensar, a pensar conceitos, a pensar estratégias e movimentos para o futuro, né? Acho que é um livro que te move a isso, né? Então, acho que foi uma grande oportunidade de estar com o Paulo e com o Vanderlei aqui. Eu vou jogar a bola para se vocês quiserem encerrar, falar alguma coisa. A bola agora está com vocês. Vou dar um recado breve, né? Eu acho que nada é melhor do que se reinventar. Então, nesse ponto, nosso livro tenta trazer aí provocações e inspirações, né? A primeira parte do livro a gente chamou de inspiração, e na segunda parte de transpiração. A gente precisa se inspirar para poder transpirar. Então, a gente está te instigando aí para adotar esse nosso dilema aí, esse nosso modelo, né, da inspiração e transpiração. E queria desejar a todos aí uma boa noite. Obrigado pela audiência. Foi um prazer estar aqui com todos. Nessa linha, eu diria isso. O ômega começa com cada um, né? Ômega é esse ponto, esse campo de transcendência, digamos assim, de consciência, ele começa no indivíduo. E aí o indivíduo, dessa forma, é mais apto, mais capaz de influenciar o que está à sua volta e poder transformar. Então, a pandemia trouxe isso para a gente. Ela enclausurou a gente para a gente ser capaz de olhar para dentro, buscar elevar a nossa consciência e, na volta, quando as portas se abrirem, podemos ser agentes mais efetivos de transformação. Então, é isso, minha mensagem final. Agradecer ao Henrique, agradecer ao meu querido parceiro Passarela e dizer que passou muito rápido o tempo, porque foi muito agradável o nosso bate-bola. Muito legal mesmo. Bom, boa noite a todos. A live vai ficar gravada no YouTube, no Facebook, no Twitter e, mais para frente, no Instagram também. Tá bom? Sim. Só vocês seguirem lá, a Heitor Évora nos perfis. Está em todos os perfis e todas as mídias sociais, então vocês vão encontrar a live com grande facilidade. Ok? Obrigado a todos e boa noite. Boa noite. Valeu, pessoal. Boa noite.